Quantas vezes nós já quisemos avançar na vida, mas sentimos que algo invisível nos prende? Perdão. Quantas vezes você quis avançar e você sabe, você tem potencial para avançar em, sei lá, em qualquer coisa, mas você não consegue. Não consegue. Ontem eu fiz uma pesquisa, já tinha feito isso antes, ontem eu fiz depois para me lembrar de novo. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu não consigo ler. Gente, conhecimento é poder. Se você lê um livro por semana, pastor, mas como é que eu vou ler um livro por semana? Vamos colocar um livro, 300 páginas, misericórdia, pastor, um livro de 300 páginas, misericórdia. Mas sabia que se você ler 1 hora por dia, durante uma semana, 7 dias, você vai ler um livro de 300 páginas em uma semana? E dependendo do seu interesse pela leitura, você vai até mais, né? 1 hora por dia. 1 hora por dia. É o tempo que você ficou assistindo um filme, diminui o tempo do filme lá, diminui alguma coisa, e investe no seu conhecimento. Invista em conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quantas vezes você quis romper, quis avançar na vida, mas não conseguiu? É como se você estivesse indo e alguma coisa por trás te puxando, assim, ó. Alguma coisa por trás te segurando, assim, ó. Essa que é a verdade. Quantas vezes? Né? O que são os bloqueios emocionais? Bloqueios emocionais são feridas internas, traumas, crenças limitantes que impedem o nosso progresso. Perdão, gente, a garganta, só Jesus. É isso aí, ó. Então, o que são os bloqueios emocionais? Feridas internas, não é ferida de sangue, não é ferida emocional, tá? Traumas, crenças limitantes que nos impedem de progredir. E agora eu vou desenvolver isso aqui para você ver. Principais tipos de bloqueios emocionais. A pessoa tem capacidade, a pessoa tem condições de fazer, tem condições de romper, mas não rompe. Por quê? Vou falar aqui alguns tipos de bloqueios. Primeiro, medo. A Bíblia diz que o Senhor não nos deu o espírito de medo, mas de poder. Espírito de poder e não de medo. Quantas vezes eu entendo, a gente entende que nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, é até mais difícil para tomar decisão, porque as coisas mudam muito rápido e uma decisão mal tomada pode gerar enormes prejuízos emocionais, financeiros, familiares, enfim, saúde. Mas nós precisamos tomar decisões. Nós precisamos romper. Mesmo, sabe aquele negócio, tá com medo? Vai com medo mesmo, mas não deixa de fazer, não. Ah, tô com medo demais, eu vou assim mesmo. Quantas oportunidades uma pessoa perde por causa do medo? Porque o medo normal do ser humano, perdão, minha garganta, o perdão normal, o medo normal do ser humano é aquele, por exemplo, você não vai pular de um prédio de 20 andares, você sabe que você vai morrer. Você não vai atravessar uma avenida movimentada sem o sinal fechar e sem olhar o movimento de carro, você vai ser atropelado. Esse é o medo normal, tá? Esse medo, ele é positivo na nossa vida, ele nos ajuda. Você não vai comer uma comida estragada que você sabe que vai fazer mal, pode até te intoxicar e matar. Esse é o medo normal. Agora, quando o medo vira pavor, aí a pessoa fica paralisada. Aí já passa a ser um bloqueio emocional. Porque tudo que essa pessoa vai fazer, ela é tomada pelo pavor. Ela é tomada pelo pavor. Ela não consegue falar em público, ela não consegue passar na entrevista de emprego. Aliás, tem muitos que nem conseguem ir na entrevista de emprego, né? E quando consegue o emprego, não consegue desenvolver porque tem medo do que o colega de trabalho vai pensar, do que o irmão na igreja vai pensar, do que o vizinho vai pensar. Esse tipo de medo é um bloqueio emocional e ele paralisa a vida da pessoa. Você sabia que tem gente que tem medo de prosperar? Eu estava fazendo uma pesquisa esses dias e vi vários casos de pessoas que têm medo de prosperar. Ela tem medo de trocar de carro, mesmo ela tendo condições. Sabe por quê? O que meu vizinho vai pensar de mim?
Nossa, meu vizinho é tão pobrezinho, vai me ver trocando de carro, é que ele vai achar uma afronta. Ué, eu não posso, eu não vou reformar minha casa, não, porque se eu reformar minha casa, eu vou arrumar só por dentro. Se eu reformar por fora, os vizinhos, meu parente, quem vai olhar assim, vai falar, tá com dinheiro, tá isso, tá aquilo. E ele é tão humilde, tá passando tanta necessidade, vai se sentir afrontado. Gente, cada um com a sua vida. Cada um tem a vida que merece, cada um tem a vida que planta, que plantou. Então, vamos plantar coisa boa agora. Você não pode ter esse medo de prosperar. É um negócio assim, eu fiquei bobo. Vários casos, não vou falar aqui agora, senão eu vou ficar pregação a noite inteira falando sobre isso. A pessoa tem medo de prosperar. Tem medo. Aí ela anda num carro que tá caindo, que não sai do lugar, ela anda numa bicicleta toda enferrujada, ela anda. Ela mora numa casa ruim, mas poderia morar numa casa boa, porque ela poderia reformar a casa dela, mobiliar a casa dela. Tem condições, mas o medo de prosperar a paralisa. A paz do Senhor, Hebe, que Deus te abençoe sua casa, sua família, seus filhos, em nome de Jesus. Então, gente, é importante você entender isso aqui. É importante você entender isso. Segundo tipo de bloqueio emocional, culpa. A culpa prende a pessoa no passado. Fulano morreu por minha causa. Fulano faliu por minha causa. Fulano bateu o carro por minha causa. Fulano quebrou a geladeira por minha causa. Fulano quebrou o copo que a vovó deu de presente por minha causa. Fulano machucou o pé por minha causa. Enfim, aquele sentimento de culpa. E isso prende a pessoa no passado. Você pode até ter sido culpado de alguma coisa, mas acabou. Já acabou, já passou. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. É essa que é a fé, gente. Então nós não podemos ficar carregando culpa dentro de nós. Ah, meus pais se separaram por minha culpa. Ah, minha mãe morreu no acidente de carro por minha culpa. Não é culpa sua. Não é culpa sua. Pare de carregar. Eu já vi pessoas falando assim, ó, a loja tal faliu depois que eu entrei lá. Não, a loja tal faliu porque ela já vinha falindo. Ninguém fala do dia para a noite. Ela já vinha falindo. E quando chegou a hora da falência, você estava lá. Mas você não foi o causador da falência na loja. Essa que é a realidade. E se porventura você disser assim para mim, pastor, mas todo lugar que eu vou trabalhar tá bom, quando eu chego fica ruim. Então você é o problema. Aí, tá vendo, pastor? Sim, mas você tem que corrigir esse problema. Talvez você está carregando medo, está carregando culpa, e Deus não te fez para carregar medo. Deus não te fez para carregar culpa. Jesus diz que nós temos que trocar o nosso fardo com Ele. Que o fardo dele é leve e é suave. Nós devemos pegar o fardo dele, que é leve e é suave. Outra coisa aqui, um outro tipo de bloqueio emocional. Rejeição. A rejeição, ela gera insegurança e baixa autoestima. Eu não estou falando de você ser rejeitado por ninguém, ou por pessoas no trabalho, ou sentimentalmente, ou por pai, mãe, filho. Não, eu estou falando daquela pessoa que se sente rejeitada. Ninguém está rejeitando, mas ela se sente rejeitada. Ela chega no trabalho, ela diz assim, lá no meu trabalho ninguém gosta de mim. Ela chega lá em casa eu sou o filho que ninguém gosta. Ela chega dentro de um ônibus, ela fala, eu sou a pior pessoa aqui dentro. Ela chega numa reunião de negócio, eu sou a pior pessoa aqui dentro. Eu sou a mais feia, eu sou a mais isso, eu sou aquilo. Graça e paz, irmã Rosaura. Deus abençoe a senhora em nome de Jesus, viu? Hoje de manhã eu estava lembrando da senhora, irmã Rosaura. Não esqueça a senhora em oração, viu? Coberto de oração a senhora está, em nome de Jesus. Então, gente, é importante você entender que eu estou falando aqui os principais tipos de bloqueio emocional, né? Primeiro, medo. Segundo, culpa. Terceiro, rejeição. A pessoa se sente rejeitada. Ninguém a está rejeitando, mas ela se sente rejeitada. Olha que coisa terrível. Queria pedir para vocês que estão assistindo, dá um joinha aí, ó, dá um cliquezinho no joinha aí. Se puder compartilhar na sua página do Facebook, melhor ainda. Ajuda mais ainda. Então, gente, tem gente que é assim. Aí o que essa rejeição vai gerar? Baixa autoestima. Aí a pessoa fica insegura, é uma pessoa insegura, não consegue tomar decisões. Quando toma, passa até mal.
Porque será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu não podia ter feito isso, não. Eu não podia ter feito aquilo. Gente, é preciso você entender e descobrir quais os bloqueios emocionais que estão guardados aí dentro. É preciso você entender isso. Por quê? Todos nós, o pastor que tem, você tem, todos nós temos bloqueios emocionais. E esses bloqueios emocionais podem sim estar atrapalhando a sua vida. E é preciso você entender, mapear. O problema é que as pessoas não querem parar um tempo, pegar um caderno, uma caneta e começar a mapear a vida. Peraí, eu tenho bloqueio, eu tenho medo, eu tenho culpa, eu tenho rejeição, eu sou uma pessoa desse jeito. Um outro bloqueio emocional aqui, ó. As pessoas não querem parar e fazer isso, analisar a própria vida. Ressentimento e falta de perdão. Ressentimento. Fulano fez isso comigo. Estou magoado. Foi quando? Até uns 20 anos. Mas está magoado até hoje. Já não era para estar magoado nem na época. Tinha que ter perdoado e liberado perdão e acabou. Está magoado até hoje. Não é possível estar magoado até hoje. Pastor, mas machucou demais. Então, eu tenho esse ressentimento dentro de mim. Inclusive, um exemplo, tá? Digamos que a pessoa chamada Antônio, é um nome qualquer, não estou tratando por ninguém aqui não, te prejudicou no passado. E agora você conhece o Antônio, que é gente boa, que vai te ajudar, que vai te ajudar em alguma área, vai ser bênção na sua vida. Só que dentro de você, você já tem bloqueios emocionais. E tem esse bloqueio aqui do ressentimento e da falta de perdão. Você vê a pessoa, alguém fala assim, aquela pessoa vai te ajudar, você fica todo alegre. Porém, quando a pessoa chega e se apresenta e diz assim, prazer, meu nome é Antônio, levanta uma coisa que chama fortaleza na mente. O bloqueio emocional é assim, ele levanta uma fortaleza na mente da pessoa, e na hora ela já vai. Antônio é aquele que me machucou no passado? Antônio é aquele que me deu prejuízo no passado? Você tem esse nome Antônio, não deve ser coisa boa. Gente, é preciso você entender. Ressentimento e falta de perdão alimentam feridas e impedem relacionamentos saudáveis. Entenda isso. Prepara aí seu copo com água, tá? Então, principais tipos de bloqueio emocional: medo, culpa, rejeição, ressentimento e falta de perdão. Quinto, crenças limitantes. O que é isso, pastor? Frases como não consigo, não mereço, não vai dar certo, isso não é para mim. Tem gente que tem uma autoestima tão baixa, tão baixa, tão baixa, que se ela ganhar uma roupa e for uma roupa, alguém deu um presente para ela, uma roupa mais cara, ela fala, não, isso não é para mim não, eu não sou uma pessoa assim, né? Gente, tudo é para você, Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Para com isso. Para com esse negócio de eu não consigo. Troque o eu não consigo pelo que eu tudo posso naquele que me fortalece. Troque esse não consigo pelo eu tudo posso naquele que me fortalece. Troque o é impossível por Romanos 4,17. Que Deus é aquele que dá vida àquilo que está morto e traz à existência aquilo que não existe como se já existisse. Começa a trocar as crenças limitantes dentro de você pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, Bruna, Deus te abençoe, a paz do Senhor. A palavra de Deus, ela vai te limpar, ela vai te purificar e ela vai te apontar o caminho, para a grandeza, mas a grandeza que Deus quer colocar na sua vida. Eu não estou dizendo que é moleza, não, a vida nessa terra não é fácil, mas a vida já não é fácil. Eu ainda vou ser obrigado a ficar convivendo com bloqueios emocionais? Não, sendo que tem condições de serem retirados, eu estou aqui ministrando para você. Agora, talvez você precise de um acompanhamento psicológico, passou por um trauma muito grande, precisa de um psicólogo, não sei, não é pecado nenhum buscar um psicólogo, não. Quem diz que é pecado? Eles, os especialistas. Agora, cuidado com o que você procura, um especialista de verdade, né?
procure um especialista de verdade, um psicólogo de verdade. Então, essa crença limitante, não consigo, não mereço, não vai dar certo. Tem uma outra também que fala assim, só ganha dinheiro quem tem dinheiro. É mentira. É mentira. Porque se você pegar na Bíblia, tá cheio de gente que não tinha nada. Opa, vamos lá então, Davi. Nós sempre falamos muito sobre Davi, né? Davi tinha nada. 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 Absolutamente nada. Depois foi morar num palácio. Você precisa entender que são crenças limitantes. Só ganha dinheiro quem tem dinheiro. Aí perto de você, na sua cidade, no seu bairro, com certeza tem alguma empresa que começou sem dinheiro. Teve que pegar até dinheiro emprestado para começar. Não tinha dinheiro. Não tinha. Quantos começaram assim, pegando emprestado, para poder depois pagar e fazer? Pastor, mas a Bíblia diz que eu não vou tomar emprestado, que eu vou ter para emprestar. Sim, só que você está começando agora, né? Pensa bem. É um bloqueio que está dentro de você. Você tem que quebrar esse bloqueio. E vai profetizando isso. Eu tenho para emprestar e não tomar emprestado. Porque não é um passo de mágica, não é Harry Potter, não. Fez assim e acontece, não. Eu começo a declarar, eu tenho para emprestar e não tomo emprestado. Eu tenho. Mas isso é o seguinte, tem que ser com vontade, tem que ser com fé. E não é só na sua oração pela manhã, a sua oração pela noite, não. Está dentro do ônibus, eu tenho para emprestar e não tomo emprestado. Em nome de Jesus. Está dentro da lanchonete comendo um pastel, eu tenho para emprestar e não tomo emprestado em nome de Jesus. Está tomando banho, tá? Começa a declarar isso na sua vida até que aquilo seja uma realidade. Começa a declarar, trazer a existência. É isso que Romanos 4,17 diz. Trazer à existência aquilo que não existe como se já existisse. Por que tem que ser assim? Porque a sua mente não está acostumada a vencer. Não está acostumada com vitórias. Então, como tem bloqueios emocionais, como esse, por exemplo, não consigo, não mereço, não vai dar certo. Estou começando isso aqui, eu já sei que não vai dar certo. Já viu pessoas assim? Já viram assim? Eu sei que não vai dar certo. Poxa, então para que você está começando se já sabe que não vai dar certo? Só para ter prejuízo? Que prazer é esse ter prejuízo? Se já sabe que não vai dar certo, então não faça. Porque a Bíblia diz que, como imaginei na minha alma, nas minhas emoções, assim vai ser. Tem tudo para dar certo. As pessoas ao seu redor acreditam em você, sua família acredita em você, tem um tanto de gente que acredita no seu potencial. Só você não acredita no seu potencial. Talvez alguém vai ouvir e falar assim, pastor, eu sou diferente. Ninguém acredita no meu potencial. Não tem problema. Você acredita? Porque Deus acredita no seu potencial. Alguém acreditando ou não, não faz diferença nenhuma. O que faz diferença é se eu acredito no meu potencial. É se eu creio que Deus colocou essa chama dentro de mim. Então, aí eu começo a derrubar essas crenças limitantes, que são os bloqueios, né, emocionais. Medo, culpa, rejeição, ressentimento, falta de perdão e crenças limitantes. Gente, eu lembro quando eu era pequeno, a gente escutava assim, o menino sabe como é que é, né, criança, né? Eu quero aquilo ali. A frase que a gente mais escutava. Isso é para rico. Isso não é para nós. Isso é para rico. Então, você passava até raiva de rico, porque tudo era para rico, nada era para gente. E tentaram colocar isso na nossa cabeça, e colocaram de muitas pessoas, que o rico é ruim, o pobre é que é bom. Fala sério, meu irmão. Se não tiver empresário, não tem emprego. Se não tiver empresário, não tem imposto para girar a máquina. Vamos falar sério. Pastor, mas tem empresário pilantra, tem taxista pilantra, tem pastor pilantra, tem médico pilantra. Todo lugar vai ter gente pilantra. Mas não quer dizer que um é. Aliás, vamos para baixo um pouquinho, tem funcionário pilantra. Tem funcionário que rouba do patrão e já fala assim, ele tem muitos, isso não vai fazer falta não. Mas onde está na Bíblia falando que eu posso roubar de alguém que tem muito, porque não vai fazer falta para ele? Muito pelo contrário, não roubarás. Não é roubando que eu vou construir a minha vida. Não é roubando que eu vou prosperar. Então essas crenças limitantes, elas podem levar a pessoa à loucura de fazer coisas esquisitas, coisas erradas, violentas. A gente vê muito disso por aí. Então você precisa entender isso. Agora, quais as consequências dos bloqueios emocionais? Quais são os bloqueios? Vamos revisar. Medo, culpa, rejeição, ressentimento e falta de perdão e crença limitante. Agora, quais são as consequências dos bloqueios emocionais? Estagnação emocional e espiritual.
espiritualmente não cresce, não cresce, não adquire nenhum conhecimento, não alguém fala alguma coisa da Bíblia, não sei, eu não sei, mas tem tantos anos que você tem uma Bíblia aí, não sabe nada, não cresce espiritualmente, não tem experiências. Gente, eu volto a dizer, o cristão tem que ter experiência sobrenatural. É bíblico, tem que ter. Quantas, gente, Paulo diz que pessoas receberam anjos na forma humana sem saber que era anjo. Você sabia que no momento, esse momento agora, são 20 horas e 25 minutos aqui, horário de Brasília. Nesse exato momento, em algum lugar desse planeta, e talvez seja pertinho de você, ou talvez pertinho de mim aqui, tem um anjo em forma humana, pode ser em forma de homem, em forma de mulher, em forma humana. E cuidado, porque também não se esqueça que os demônios são anjos caídos, e eles também podem tomar forma humana. Não se esqueça disso. Por isso tem que ter discernimento espiritual. Mas aí a pessoa que tem bloqueio emocional não cresce espiritualmente. Não crescer espiritualmente, não tem discernimento espiritual. Não tendo discernimento espiritual, é enganado por qualquer ventinho de doutrina e começa a pagar pix aí nas redes sociais para receber. Gente, imagina bem, você está assistindo uma live, a pessoa fala assim, ó, se você pagar R$ 100, me chama no particular que eu te entrego uma revelação. Mas a revelação de Deus agora é paga? Nunca vi isso. Nunca vi isso. E o pior é que tem gente que vai. Por quê? São pessoas que têm bloqueios emocionais. Elas estão fracas emocionalmente. Então, quais as consequências do bloqueio emocional? Estagnação espiritual e emocional. É uma pessoa triste, uma pessoa, às vezes, solitária. Estar sozinho não quer dizer que é solitário, não. Tem gente que está sozinho, mas não sente solidão. Mas é uma pessoa solitária, é uma pessoa, às vezes, agressiva, porque a autodefesa dela é ser agressiva para que ninguém chegue perto. É uma pessoa, às vezes, extremamente carinhosa, tem isso também. Por quê? Para ter aceitação. Tem gente que é carinhoso, não é porque é carinhoso, porque quer ser carinhoso, porque quer agradar a outra pessoa, agradar os amigos, né? Porque quer ajudar a pessoa a se levantar, não. É para ter aceitação. Esse é um outro problema. Eu não posso ser bacana com as pessoas para que elas me aceitem. E sim, eu devo ser bacana com as pessoas, porque é bom ser bacana com as pessoas, é bom ajudar as pessoas, é bom estender as mãos para as pessoas, é bom ajudar quem precisa, mas não porque eu vou ser aceito. Tem pessoas que, se ela não usar determinada roupa, ela quer usar uma roupa, mas não usa, porque senão ela não vai ser aceita no meio que ela está. Quando eu falo roupa, roupa decente, né, gente? Não estou falando de roupa indecente, não. Então, vamos lá e vem cá. Então, esses bloqueios emocionais têm consequências. Estagnação emocional e estagnação espiritual. Outra coisa aqui, relacionamentos prejudicados. Pessoas com bloqueios emocionais, elas ferem amigos, ferem marido, esposa, filhos, pais, mães, avós, tios, colegas de trabalho. Então elas são feridas e elas ferem pessoas, porque é a maneira que ela tem. Não é consciente, é inconsciente. É a maneira que ela tem de se sabotar, de se resguardar. É uma sabotagem, né? Está se resguardando, mas na verdade está se machucando mais ainda e machucando outras pessoas. Ela está machucando outras pessoas. Então, o bloqueio emocional, ele precisa ser tratado. Dá para tratar só na igreja? Dá, claro, seguindo a palavra de Deus. Mas em alguns casos, vai ser preciso a ajuda de um psicólogo. Vai ser preciso estar no psicólogo, ou no psiquiatra, no neurologista, e também na igreja. Fazendo o que você está fazendo aqui agora, assistindo essa palestra. Essa que é a realidade. Então, pessoas com bloqueios emocionais têm consequências. Uma outra consequência, oportunidades perdidas. Pessoas com bloqueios emocionais perdem muitas oportunidades. Perdem muitas oportunidades. Vem uma oportunidade financeira, ela perde. Uma oportunidade profissional, ela perde. Uma oportunidade cultural, ela perde. Uma oportunidade espiritual, ela também perde, porque ela está cheia de bloqueios emocionais. Imagina bem, tem uma oportunidade, alguém te convida para ir numa palestra e fala assim, eu vou pagar para você, porque é tão bom que eu quero que você vá. Tá bom. Só que aí você pega lá o folder, né, da palestra e olha o local onde vai ser, você fala assim, mas
esse local aqui não dá para mim, não. Eu não tenho nem roupa para ir nesse local. Irmão Joel, Deus abençoe o senhor em nome de Jesus, em Manaus, em nome de Jesus. Aí você é convidado para ir numa palestra que vai mudar a sua vida. Mas o bloqueio emocional, quando você vê o folder do local, não vai te custar nada, te convidar, vão pagar tudo para você. Aí você olha e fala assim, você é a pessoa, né? Mas eu não tenho nem roupa para ir num negócio desse. Você acha que alguém vai estar preocupado com a roupa que você está vestindo? Quem vai na palestra para mudar de vida, não está preocupado em olhar a roupa do outro, está preocupado em mudar de vida. Mas como a pessoa tem um bloqueio emocional, ela pensa isso. E se ela for, ela entra e já pensa assim, tá todo mundo olhando para mim. Até parece que você agora virou artista, virou celebridade. Você acha que está todo mundo olhando para você. Para, né? Para. Às vezes não tem ninguém olhando para a gente. A gente coloca isso na cabeça e acha que está todo mundo olhando para a gente. E se por acaso alguém chegar no momento que você entrou e chegar no pé do ouvido de outro e falar alguma coisa, na sua mente, porque tem bloqueio emocional, vai ser assim, ela está falando de mim. Está comentando de mim. Tem certeza que está falando de mim. Bloqueio emocional. A pessoa nem está sabendo que você existe. Nem sabe da sua vida. Ela está comentando uma outra coisa com aquela pessoa do lado, sobre sei lá o que assunto, mas você acha, né, porque você tem bloqueio emocional, aí você acha que está falando de você. E isso te faz ter relacionamentos prejudicados e oportunidades perdidas. Outra consequência dos bloqueios emocionais: desânimo na fé e na vida profissional. Uma pessoa cheia de bloqueio emocional, ela começa muito bem. Ela assiste às lives, ela vai na igreja, ela escuta, ela lê, ela busca, ela ora, ela jejua, ela usa a fé no momento de dificuldade, ela lembra do que é ministrado, e, enfim, é mais ou menos por aí, tá? Só que ela começa. Em determinado momento, como ela tem bloqueios emocionais, ela vai se resguardando, se restringindo e começa a desanimar na fé. Ah, hoje eu não vou assistir a palestra, não. Hoje eu não vou na igreja, não. Ah, hoje eu não vou fazer isso, não. Hoje eu não vou fazer aquilo, não. E é uma gotinha, outra gotinha, outra gotinha. Daqui a pouco transbordou a jarra. E a pessoa já passa a ficar uma semana sem assistir uma live, a pessoa passa a ficar uma semana sem ir na igreja, e passa, nem assiste a live, não vai na igreja, não faz nada. E começa a esfriar na fé. A mesma coisa profissionalmente. Como eu falei, a palestra que vai mudar a sua vida, vai te dar conhecimento, vai te fazer, te levar a conhecer pessoas que vão te levar a um nível mais alto, um patamar melhor, mas como uma pessoa tem bloqueio emocional, ela não participa de nada disso, então ela acaba também sendo prejudicada na vida profissional. Gente, hoje em dia, eu fui gerente de vendas um tempo, e a gente olhava muito o profissionalismo da pessoa. Hoje em dia, naquela época não tinha redes sociais, foi 30 anos atrás, não tinha rede social. Hoje em dia, quando você vai para uma entrevista de emprego, a pessoa que vai te entrevistar, ela já sabe tudo praticamente sobre você. Sabe por quê? Porque você colocou sua vida toda na rede social. Ela sabe tudo. E conforme o que a pessoa que vai fazer entrevista, o psicólogo vai fazer entrevista, vê na sua rede social, você não é nem chamado. Você não é nem chamado, sabia disso? Conforme que você coloca na sua rede social, pode mostrar para aquele psicólogo, para aquela psicóloga, para aquele empregador, uma inclinação para algo que ele não quer na empresa dele. E ele diz, não serve para mim. Essa pessoa não tem domínio próprio, essa pessoa, não sei, ela não é discreta para esse cargo aqui, para essa função, não dá. Então, por quê? Porque tem gente que tem bloqueio emocional e o refúgio dela é a rede social. E a Bíblia diz que o nosso refúgio e fortaleza é o Senhor. Não se esqueça disso. O nosso Senhor, refúgio e fortaleza, é socorro bem presente na tribulação. As pessoas estão deixando Deus de lado e estão colocando a tela como Deus. Essa aqui é a realidade. Isso é sintoma de bloqueio emocional. Gente, vamos falar sério. Quando Deus chama Moisés falou assim, não, eu sou pesado de boca, Senhor, não dá para mim não, eu não posso não. Moisés tinha bloqueio.
Deus falou assim, não tem problema não. Arão vai falar por você. Moisés queria arrumar um jeito, assim, várias formas para não ir. Mas ele pegou em cima daquilo, ó. Minha boca é pesada. Eu não sei falar direito. Não, mas seu irmão Arão sabe. Então você pode ir que ele vai falar. Você vai falar por mim e ele fala por você. Pronto, resolvido o problema. Porque não tem desculpa para Deus. Não tem desculpa. Você quer ver outra pessoa na Bíblia que tenha um bloqueio emocional muito grande? Gideão. O povo era escravo e ali Deus chama Gideão, fala: Gideão, o Senhor é convosco. Eu sou contigo. É você que vai livrar Israel da mão dos midianitas. Sabe o que Gideão responde, gente? Ah, Senhor meu, a minha família é a menor de todas. E eu sou o menor na minha família. Ou seja, então eu sou a ralé, eu sou o nada de tudo. Porque se a minha família é a menor de todos, e eu sou o menor na minha família, então eu sou o zero à esquerda, eu não sou nada. Eu sou absolutamente nada. Mas o Senhor diz para ele assim: vai na tua força. O Senhor é contigo. Eu sou contigo, Gideão. Eu sou contigo. Então entenda isso. Você precisa tirar esse bloqueio emocional da sua vida. Tem que tirar. Primeira coisa, quando nós terminarmos aqui que eu desligar, pega um caderno aí, uma caneta e começa a olhar o seu celular no bloco de anotações e pensa assim, peraí, quais bloqueios emocionais eu tenho e não sabia que estão atrapalhando a minha vida de desenvolver? Peraí, eu preciso tratar isso aqui. Eu preciso tratar isso aqui. Eu vou conversar com o pastor, vou conversar com o psicólogo, mas eu não quero ficar assim, não. Agora, eu falei sobre bloqueio emocional, as consequências do bloqueio emocional, mas quais os caminhos para superarmos os bloqueios emocionais? Quais os caminhos para a superação? Vamos lá. Primeira coisa, reconhecimento é admitir existe um bloqueio emocional na minha vida. E essa é uma dificuldade. Porque a maioria de nós não quer reconhecer que tem bloqueio emocional. E todos nós temos bloqueios emocionais. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Agora, se você já tratou, é uma coisa. Se não tratou, é preciso tratar. É preciso tratar. Você precisa tratar isso daí. Então, reconhecer. Primeira coisa, reconhecimento. Admitir que existe um bloqueio. Segundo, que também não é fácil, mas com Deus nós podemos todas as coisas. Mudança de mentalidade. Eu falei aí atrás, aqui na live. Substituir crenças negativas por promessas de Deus. Gente, uma vez o rapaz falou assim: pastor, se eu conseguir um empreguinho, para mim já tá bom. Porque na minha família, ninguém é rico, ninguém ganhou dinheiro, ninguém fez nada. Então, se eu conseguir um empreguinho melhor, para mim já tá bom, pastor. Porque olha, minha família vai estar, né? Não. Você tem que pensar como Davi. Davi sobressaiu acima de todos. Peraí, se ninguém na minha família teve uma faculdade, eu vou ter. Se ninguém na minha família teve um negócio, eu vou ter. Se ninguém na minha família teve um carro bom, eu vou ter. Se ninguém na minha família serviu a Deus, eu vou servir. Você tem que trocar isso aí. Tirar a crença negativa e colocar a promessa de Deus. Jeremias, eu é que sei os pensamentos que tem a respeito de vocês. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar aquilo que vocês desejam. Quando ele diz pensamentos de paz, algumas traduções vai vir assim: pensamentos de paz e prosperidade, para vos dar aquilo que vocês desejam. Então você precisa entender o seguinte, que essa mudança de mentalidade é substituir o eu não posso pelo eu posso. É substituir o medo pela palavra de Deus. O Senhor não me deu espírito de medo, me deu espírito de poder. E eu vou vencer em nome de Jesus. Substitui o espírito de medo pelo nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu posso. Em nome de Jesus, eu vou possuir. Em nome de Jesus, aliás, eu já possuo. Em nome de Jesus, eu sou grande nessa terra. Em nome de Jesus, eu sou cabeça. Pega Deuteronômio 28. Ali é um quebrador de crença limitante. Eu sou cabeça e não cauda. Eu sou por cima e não por baixo. Eu tenho para emprestar e não tomo emprestado. Pastor, mas nada disso está acontecendo na minha vida. Meu irmão, minha irmã, para com essa crença limitante. Eu estou te ensinando a quebrar os bloqueios emocionais. Para!
Você pode estar andando num carro igual dos Flintstones, olhando, você está dentro do carro, o assoalho está furado. Mas você profetiza, meu carro é de luxo em nome de Jesus. Começa a profetizar. Começa Romanos 4,17, trazer à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Essa que é a fé. Derruba esse bloqueio emocional. Para com isso. Para com esse negócio. Ah, eu não vou naquele lugar porque eu não tenho roupa. E mesmo assim, a roupa não fica. Aí alguém te dá roupa. Não, não ficou muito bom. Não. Eu não tenho jeito para usar. No meu corpo, essa roupa não fica boa. Para com isso. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Muda a cabeça. Vai ficar com esse bloqueio emocional até quando? Então, caminho para superar o bloqueio emocional. Reconhecimento, reconhecer que tem o bloqueio, mudança de mentalidade, tirar coisas negativas e colocar a palavra de Deus, perdão e libertação interior. Perdoa quem você tem que perdoar. Não guarda mágoa dentro de você. Guardar mágoa dentro de você vai provocar um incêndio emocional dentro de você. Perdoa e libera quem você tem que liberar. Eu não estou dizendo que perdão te obriga a conviver. Mas o perdão te libera. Te libera. Mas tem que ser um perdão sincero. E sai daqui de dentro. Quem perdoou, esqueci o assunto, acabou. Não sou obrigado a conviver. Porque tem gente que não dá para conviver. Essa é a realidade. Mas, perdoar, eu tenho que perdoar. Perdoar de verdade. Não é aquele perdão que você fala que perdoou, mas quando fala o nome da pessoa, você fala assim, não gosto nem de ouvir esse nome. Ué, você perdoou ou não perdoou? Perdoa e segue a sua vida. Perdoa e segue em frente. Isso aí supera a crença limitante. Quarto tópico para superar a crença limitante. Perdão, gente. Para superar bloqueios emocionais. Buscar força em Deus para romper correntes. Gente, como é que pode? Se você não estuda a Bíblia, você não ora, você não jejua, não vai no culto, não assiste os cultos, faz nada. Como é que você vai derrubar bloqueios emocionais desse jeito? Quem está assistindo aqui agora está aprendendo. Talvez nem sabia que tinha bloqueios emocionais, ou que isso que você tem chama bloqueios emocionais. Agora está aprendendo. E com certeza não vai esquecer nunca mais. Porque derrubando os bloqueios emocionais, você vai arrebentar. É como eu disse no início aí da live, tem gente que tem medo de prosperar. E o pior, ainda tem o pior, né? Tem aquele que tem medo de prosperar, não deveria ter. É aquele que tem condições, tá? Um exemplo, chegou numa. Tem condições, tá? Tem condições. Tem dinheiro no banco, tem condições, tem dinheiro na mão. Chega numa cidade, por exemplo, aí vai ficar no hotel. Escolhe o hotel mais, perdão da palavra, tá, gente? Mais fuleiro que tem na cidade. Pra quê? Não, mais barato, tá bom. Isso quando não dorme dentro do carro ou dentro de um ônibus, em algum lugar. Mas tem condições. Tem condições de pagar um lugar bom para passar a noite, tomar um banho e descansar. Mas a pessoa tem um bloqueio mental. Se eu gastar isso aqui, vai fazer falta. Porque ela passou necessidade no passado e agora Deus abençoou. E ela. Eu não estou falando de ficar gastando à toa, não é isso que eu estou falando, não. Mas agora a pessoa não consegue usufruir das benesses que Deus derramou sobre ela. Vamos para uma excursão aí? Não. Você tem até o dinheiro, não vai fazer falta. Mas não vou não, porque estou com medo de gastar. Tira esse medo. Tira esse bloqueio emocional em nome de Jesus. Coisas grandes estão chegando para a sua vida. Coisas extraordinárias estão chegando para a sua vida. Então busca força em Deus. Quando Josué teve que assumir o povo de Israel, o Senhor falou com ele assim, olha, tão somente, Josué, esforça-te, seja corajoso. Esforça-te e seja corajoso e tenha bom ânimo. Deus estava trabalhando os bloqueios emocionais de Josué. Olha, esforça-te, tenha bom ânimo, seja corajoso, porque é você que vai levar esse povo. Eu sou com você, mas é você que vai atravessar aqui nessa terra com esse povo. Então levanta a cabeça. Põe na sua cabeça. Deus chamou você para vencer. Deus chamou você para conquistar. Deus chamou você para estar por cima e não por baixo. Deus chamou você para ser cabeça e não cauda. Deus te chamou para dar certo nessa vida. Você não veio para dar errado nessa vida. Você veio para dar certo e para conquistar em nome de Jesus. Quem crê, digita um amém aí em nome de Jesus. Aleluia.
Então, caminhos para a superação dos bloqueios emocionais. Dá pequenos passos, mesmo com medo. Vai, porque Deus é com você. Não temas, porque eu sou contigo. Se passares pelas águas, não te afogarás. Se passares pelo fogo, não te queimarás, porque eu sou contigo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. O Osório colocou, eu já consegui perdoar algumas pessoas que me ficaram no passado, quando eu era do mundo. Não é fácil, mas não é mesmo, Rosário. Não é porque o perdão é algo assim que, na verdade, o perdão é bom para quem perdoa, não é para quem recebe, é para quem perdoa. Essa que é a realidade. Porque tira um peso de dentro da gente. Essa que é a realidade. Tá ligado, missionário Tiago, missionário Vera, amém. Isso aí, gente. Quem crê nessa promessa aí, digita amém. Coloca amém aí. Né? Porque, gente, você tem que ligar. Aquilo que for ligado na terra, está ligado no céu. Quando você digita amém aí, você está concordando comigo aqui. Então, nós estamos ligando algo aqui que está sendo ligado no céu também. Essa que é a nossa fé. Põe na sua cabeça. Tem gente que parece que tem que pegar e dar uma sacudida assim, ó. Sacudir e falar assim, acorda. Você veio para dar certo. Tá ligado, Alexandre? Deus te abençoe. Você veio para dar certo. Sua família é uma bênção. Sua vida é uma bênção. Sua igreja é uma bênção. Seu pastor é uma bênção. Minhas ovelhas são uma bênção. Meu irmão. Começa a declarar aí, ó. Deus te chamou para ser bênção. Deus te chamou. Meu Deus, Jesus te chamou para ser sal da terra e luz no mundo. E luz no mundo. É isso que eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo, eu sou filho do rei, né? Você é filho do rei, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Gente, quantos milagres Deus fez na igreja esse ano? Tem testemunho que eu não posso contar, porque está reservado para isso. As pessoas não querem que conte. São vários, viu? Mas eu fico olhando, Deus, como é que o Senhor é poderoso? Como que o Senhor operou na vida dessa pessoa de uma forma extraordinária? Tem dinheiro que paga isso? Meu irmão, tem dinheiro que paga certas coisas. Meu Deus, eu fico olhando e falei, meu Deus, como é que você operou aquilo ali? É coisa assim extraordinária, coisa maravilhosa. Então nós estamos nessa terra para dar certo e para sermos bênçãos em nome de Jesus. E você, eu declaro, você é uma bênção em nome de Jesus. Bloqueios emocionais estão sendo quebrados aqui agora, em nome de Jesus. Essa que é a fé. Então, gente, concluindo aqui, João 8,32, sabe o que nós precisamos? Eu preciso, você precisa? É da verdade. Porque a verdade liberta. A verdade arranca os bloqueios emocionais. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que é o lema da nossa igreja. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Grava esses dois versículos. Grava. Você tem que conhecer a verdade, porque a verdade te liberta. E quando as dificuldades aparecerem, porque elas aparecem primeiro é aqui, ó. Vem o problema, a sua mente começa a trabalhar. Você só vai responder Filipenses 4,13. Filipenses 4,13. Repete verbalmente aí, verbalmente. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando a dificuldade bater na sua porta, Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Está dentro do ônibus. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Está dirigindo. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Está tomando banho. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Chegou o zap do banco, chegou um zap com notícia ruim. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Vai para uma entrevista. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Vai enfrentar uma dificuldade, uma batalha judicial. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a fé. Isso derruba qualquer bloqueio emocional. Derruba qualquer bloqueio emocional. Então, os bloqueios emocionais, eles não são definitivos na nossa vida. Eles podem sim ser removidos e devem ser removidos. Remova esses bloqueios da sua vida. Primeiro, identifique-os. Não, algumas pessoas vão conseguir assim, ó, pá, outras vão conseguir paulatinamente. Porque já identificou. Hoje eu venço isso. Não consegui hoje, amanhã eu consigo, mas eu vou vencer esse bloqueio em nome de Jesus. Eu vou vencer.
Aí quando você foca, o que você vai ter que fazer? João 8,32. Conhecer a verdade. Conhecendo a verdade, você se liberta. Liberta de quê? Inclusive de bloqueios emocionais. Porque a Bíblia tem resposta para tudo. Essa que é a realidade. Então, a pergunta que eu faço para você aqui agora é a seguinte: quais correntes emocionais você precisa entregar hoje a Deus para ser livre? Quais bloqueios emocionais estão na sua vida hoje? E você precisa falar assim: Senhor, eu me humilho diante do Senhor e reconheço que eu tenho esse bloqueio emocional ou estes bloqueios e eu preciso me livrar disso. Eu preciso me livrar disso. Me dá luz, Senhor. Envia os teus anjos para preparar o caminho para esse livramento. Coloca pessoas que vão cooperar para esse livramento da minha vida. Da maneira que eu estou, eu não quero ficar, Senhor. Me ajuda, em nome de Jesus. Então, nesse momento eu quero orar por você. Ó, a minha água está aqui. Ó. Eu quero orar por você. Né? Eu quero declarar encorajamento na sua vida. Eu quero declarar força. Eu quero declarar vigor espiritual, vigor físico na sua vida, para que você venha transbordar as bênçãos de Deus. Transbordar as bênçãos de Deus. Essa é a nossa fé. Esta é a nossa fé. Vamos orar então, gente. Prepara aí o seu copo com água. Prepara aí sua garrafa com água, não sei, né? Cada um aí tem a maneira de usar. Um dia o irmão falou que colocava logo um negócio de 5 litros lá. Sei lá, um tambor. Ele fala bombona aqui, né? Ele fala bombona. Então, prepara aí agora. Prepara. Porque eu quero orar por você agora, depois dessa palavra. Eu quero declarar vida sobre a sua vida, em nome do